We are heading to the final message, final sermon. Então, agora estamos seguindo para o final, para o sermão principal. Today we have a already well-known speaker, Hoje a gente tem um pregador conhecido já de nós, but he has a different skin now. mas agora ele está com uma pele diferente. After coming back from vacation in República Dominicana, Depois de voltar das férias na República Dominicana, a lot of sun, com bastante sol, beach, family, friends. praia, amigos, família. But we are glad that they are back. Estamos felizes que eles estão de volta. Ramon, zapraszamy. Seja bem-vindo, Ramon. Ramon will be finishing the sermon series on the spiritual gifts. O Ramon vai terminar a série de sermões sobre o fruto do Espírito. And then after today, E depois de hoje, we are gonna go some free topic sermon. vamos para alguns sermões sem tópico definido. And then September, at some point in September, we are gonna start the 7 letters to the churches in Revelation. E em algum ponto de setembro a gente vai começar a série de sermões sobre as 7 cartas para as igrejas de Apocalipse. But today, Mas fruit of the hoje, Spirit. fruto do Espírito. Amen. So Ramon, Amém? Maybe you can pray for me, Renan, first. Então, talvez, Renan, você pode primeiro orar por mim. I said so many things. Yeah, I forgot to say thanks to God. Falei Yeah, let's tantas pray for coisas. Ramon. Vamos orar pelo Ramon. Yeah. Lord, we thank you. We thank you for your presence here. We thank you for the life of brother Ramon, his family. Senhor, We nós te agradecemos aqui pela sua presença, pela vida do nosso irmão Ramon. And we thank you that he's here today to bring the word to us. Te agradecemos que ele está aqui hoje para trazer a sua palavra para nós. So enlighten his mind. Então, ilumine a mente dele. Speak to us, speak to our hearts. Fale conosco, com nossos corações. Make us day by day to manifest those qualities. Faça com que todos os dias nós possamos manifestar essas qualidades. Lord, we want to hear from you. Deus, nós queremos ouvir de você. We want to listen and heed. Nós queremos ouvir e obedecer. In the name of Jesus, empower us for that. Em nome de Jesus, nos empodere para isso. That every word that comes out of the mouth of Ramon Toda palavra que saia da boca do Ramon can be word of life. possa ser uma palavra de vida. That your Holy Spirit empowering him by the time he's here speaking to us. Que o Espírito Santo empodere ele no tempo que ele estiver falando aqui conosco. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Yeah, now you're Thank you very much. Agora está tudo certo. Yeah, I had to make sure that I received this blessing and this reinforcement before start talking about the topic for today. Eu tenho que ter certeza que eu vou receber essa bênção e esse reforço antes de começar a falar do tópico de hoje. Because as you know, we have been talking about the 9 fruits of the Spirit. Então, como vocês sabem, a gente tem falado aqui das 9 qualidades do fruto do Espírito. And as Renan said, today we are going to preach about the last one, which is self-control. Como o Renan disse, hoje a gente vai pregar aqui sobre a última, que é domínio próprio. So I make sure that Renan pray for me because preaching about or talking about self-control is something that you need all help as possible. Então, aqui, como o Renan disse, a gente vai falar aqui sobre domínio próprio e a gente precisa de toda a ajuda possível para isso. Yeah, imagine. So I cannot come here and say like I'm a master in the self-control. Então, imagine, eu não posso vir aqui e falar que eu sou mestre em domínio próprio. I think this is a skill that, as a fruit of the Spirit, is always growing and has to be very well treated, very well taken care for ourselves. Então, acho que essa é uma habilidade que, como parte do fruto do Espírito, é algo que a gente tem que estar trabalhando sempre e tem que estar crescendo em nós cada vez mais e a gente tem que tomar bastante cuidado com ela. But as Renan says as well, so we just came from vacation. Então, como o Renan disse também, a gente acabou de voltar das férias. We were there in the Caribbean, Dominicana for 1 month. A gente estava lá na República Dominicana, no Caribe, por um mês. So we came fresh Então, a gente está aqui agora renovado and ready for the winter. e prontos para o inverno. Yeah, we make sure to accumulate all the vitamin D that Viu, de acumular toda a vitamina D que a gente precisa. Okay, so let's start with the topic. So today, as I said, we're going to be talking about self-control as a fruit of the Spirit. Então, hoje, como eu disse, a gente vai estar falando sobre domínio próprio como parte do fruto do Espírito. And let's read our well-known verses in Galatians 5 from 22 to 23. Então, vamos ler agora o nosso versículo bastante conhecido já em Gálatas, capítulo 5, 22 a 23. And he says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Então, Gálatas 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. So let's define what self-control is. Então, vamos definir o que domínio próprio é. So we can say that self-control could be defined as the spirit-provide ability of a person to contain, you can say moderate, regulate, or shape your emotions, your thoughts, and your behaviors. Então, a gente pode dizer que o domínio próprio pode ser definido como uma habilidade de uma pessoa de ser moderada, regular, alterar suas emoções, pensamentos e comportamentos, quando colocado em tentação ou numa situação difícil, ou até mesmo numa situação bem favorável. Exactly. So is this ability for you that the Spirit provides to a person to be able to control the emotions, their thoughts, when they are put in or when they are in front of a temptation? Então, essa é uma habilidade que o Espírito vai te dar de você controlar seus pensamentos e seu comportamento quando você está, por exemplo, numa situação onde você é tentado, Or when you are in a harsh situation, ou quando você está numa situação bem difícil, or even when you are in a very favorable situation, in a very favorable position against others. ou até mesmo quando você está numa posição muito favorável em relação a outras pessoas. And that last one is very important because when we are in a very favorable position, in a position that we can mistreat other, then this is where self-control needs to be showed off. Então isso é muito importante porque quando nós estamos numa situação muito favorável com relação a outros, é muito importante que o nosso domínio próprio apareça. And to make this thing a bit more dynamic, I want to call 2-person or maybe 3-person. Então, para tornar isso aqui um pouco mais dinâmico, eu gostaria de chamar aqui em cima 2 ou 3 pessoas. So I want to maybe the strongest men in this place right now. Então, os 2 homens mais fortes nessa sala agora. So maybe Brad, can you come here for a moment? Talvez Brad, você pode vir aqui por And my moment. brother with the white shirt there, can you come here? Yeah, I Nosso can irmão lá distinguish com a- that. You are very strong. And maybe com a you can camisa put, branca. you two can come here. Vocês 2, por favor, podem vir aqui. Maybe you can come in the up. Yeah, can you go up, both two? And now I want maybe a person that is not that strong, not that tall. Então, talvez alguém que não seja tão alto ou tão forte. It could be a woman or it could be a man, but I want someone that, seems smaller, Pode ser uma than mulher this ou um person. homem, não importa, mas alguém que seja menor do que os 2. who want to take this opportunity, this blessing to Quem come quer here. tomar essa oportunidade? People, People, come on. come people. Yeah, the ideal one. Venha, people. Yeah, let's encourage people. Are you in the back? Yeah, you're below. Yeah. So, as you can see, we have two type of people, let's say, represented here. Então, como vocês podem ver, a gente tem 2 tipos de pessoas que estamos representando aqui. We have these 2 gentlemen. Temos esses 2 senhores aqui, They are cavaleiros. representing strong, Eles estão representando força, power, poder, good opportunity, good positions. boas posições, oportunidades. So these 2 men here, they are in a very favorable situation. Então, esses 2 homens aqui estão numa situação bem favorável. But here we have people. Mas aqui a gente tem o Pipo. He seems a bit weak against those 2, right? Ele parece um pouco fraco, né, com relação aos outros 2, certo? It's very noticeable that he might not have opportunity against these 2 beasts. É bem notável que ele não vai ter nenhuma chance contra essas 2 bestas. So as I say, those 2 represents everything that reflects power. Also very good economical situation. Então, esses 2 representam tudo que representa poder e boa situação econômica. But unfortunately, our friend people is not yet at that position. Mas, infelizmente, nosso amigo Pipo ainda não está nessa posição. But imagine this, because there are many situations, there are many things that can happen in a crash between these 2 groups. Mas imaginem, muitas coisas podem acontecer em um embate entre esses 2 grupos. Let's say, like, regardless of the big difference between the 2, Vamos dizer que não importa a grande diferença entre esses 2, people start yelling at them. que o
yelling at them, gritar, Então Pipo começa a gritar contra eles, insulting them, começa a insultá-los, mistreating them, começa a tratá-los mal, trying to hit them. e está tentando bater neles até. What do you think would be the normal reaction of these two strong men? O que vocês acham que seria a reação normal desses dois homens Of fortes? course, they might react accordingly to this world. Claro que eles podem começar a reagir de acordo. So they have the opportunity to just show their big ability and position and crush Tito. Então eles podem People. simplesmente usar e mostrar a melhor posição que eles têm e simplesmente esmagar o Pipo. Unless they are full of the Holy Spirit. Mas eles estão cheios do Espírito Santo. And if they are full of the Holy Spirit, then they will make sure to reflect what the Spirit has put on them. Mas se eles estão cheios do Espírito Santo, eles vão ter certeza de expressar isso e expressar tudo que o Espírito Santo colocou neles. There is also another situation that is the most likely to happen, Tem também uma outra situação que é a mais possível de acontecer, and is that they, use all their power against people. que é que eles usem todo o seu poder contra o Pipo. But in this situation, we will expect that people just, take everything that is being thrown up at. We cannot say that he will show self-control because he just doesn't have any opportunity. A gente pode dizer que nessa situação o Pipo não vai mostrar nenhum domínio próprio, porque ele nem vai ter oportunidade Thank de you fazer. very much. You can go to your places. Obrigado, rapazes. But I want you to remember what we have just represent here. Então eu quero que vocês lembrem isso que a gente acabou de representar aqui. We're going to come back later to that. A gente vai voltar a isso um pouco mais tarde. When there is something very unique about self-control as a fruit of the Spirit. Tem uma coisa muito única sobre o domínio próprio como um fruto do Espírito, uma qualidade do fruto do Espírito. Is that from the 9 fruit of the Spirit that we have been talking, Esse é o nono fruto, qualidade do fruto do Espírito que a gente tem falado. this is the only one that works inward the person. Esse é o único que trabalha dentro da pessoa. And it works in a protective way. E ele trabalha de uma forma protetiva. So, but protecting from whom? Mas protegendo do quê? Protecting from what? Protegendo de quem ou do quê? Well, first, it protects us from ourselves, Mas primeiro ele nos protege de nós mesmos, from our evil desires, dos nossos desejos perversos, from the old man that still might be in us. da nossa velha, antiga natureza que ainda pode estar em nós, So it also protects us of the evil's plan. mas também nos protege contra os planos do inimigo. It protects us from Samael. Ele nos protege de Samael. So who is Samael? Então, quem é Samael? So Samael is like the Hebrew name to the devil, to Satan, as a tempter. Então, Samael é o nome em hebreu para Satã, como um tentador. The mission of Samael, since the creation, has been to chase off the opportunity to make the children of God fail. Então, a missão de Samael, desde a criação, desde o começo de tudo, é tentar fazer com que os filhos de Deus falhem. He has been from the beginning, from Eden, remember. Ele está lá desde o começo, desde o Jardim do Éden. He looked for the opportunity to make fail Eden and Eve, Ele olhou por oportunidades para fazer Adão e Eva caírem. and unfortunately he conquered in that time. E, infelizmente, ele foi bem sucedido naquela época. So there is no way that we can boast, that we can say that we have been cultivate the fruit of the spirit of self-control if we have been visited by Samael and conquer over him. Então, não tem nenhuma forma de a gente dizer que a gente tem o domínio próprio como fruto do Espírito se a gente ainda não foi visitado pelo Samael e, na verdade, derrotou ele. So he doesn't take any consideration on who you are. Então, ele não tem consideração nenhuma sobre quem você é. He doesn't consider if you are young, old. Ele não quer nem saber se você é novo ou velho. He doesn't consider how advanced you could be in the faith. Ele não se importa o quão avançado você é na fé. He will come and test if the fruit of the Spirit has really been cultivated, has been really grown in you. Ele simplesmente vai vir e vai testar se o fruto do Espírito realmente foi cultivado e tem crescido em você. This has been his task since the creation, as we can understand from the Bible. Essa tem sido a tarefa dele desde o começo da criação, como a gente pode entender na Bíblia.
The Bible says in Peter that he goes all around the world just chasing you to make you fall. A Bíblia diz em Pedro que ele simplesmente está por todo mundo tentando te caçar até que você caia. So what can we say about self-control? Então, o que a gente pode dizer sobre o domínio próprio? Well, a person who practices self-control Então, uma pessoa que pratica o domínio próprio is a person that shows that Jesus, the will in him, in her. é uma pessoa que mostra que Jesus, na verdade, habita nele ou nela. Yeah, but more than that, Mas, mais do que isso, self-control is a demonstration that we have surrendered to Jesus. domínio próprio é uma demonstração de que a gente se rendeu a Jesus. Is that we have surrendered to ourselves, Que a gente se rendeu, que a gente rendeu a nosso próprio eu. to what could be convenient for us. A gente deixou para trás o que é conveniente para nós. We have surrendered ourselves like what status we can get, A gente abdicou do tipo de status que a gente pode ter. and we have decided the will of God to manifest in us. A gente, na verdade, decidiu para que a vontade de Deus se manifeste em nós. So let's read Galatians 2:20 first. Então vamos ler 20. Gálatas 2, versículo 20. And it says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. And the life that I now live, in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Então Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. So as we have just read, Jesus gave himself for our sins. Então, como a gente acabou de ler, Jesus ele deu a ele mesmo pelos nossos pecados. And with his death, we receive the Holy Spirit. E com a sua morte, a gente pôde receber, então, o Espírito Santo. And the Holy Spirit, with his power and authority, and his touch, start doing his work in us. E o Espírito Santo, com seu poder e autoridade, começou a fazer o seu trabalho em nós. So, since the moment that we start, or that we decide, to accept Jesus in our hearts, Então, no momento que a gente deseja aceitar Jesus nos nossos corações, since the moment that we confess with our mouth and we trust in our heart that Jesus is our Savior, desde o momento que a gente confessa com a nossa boca e a gente acredita no nosso coração que Jesus é o nosso Salvador, the Holy Spirit goes to us and marks us with his seal. então o Espírito Santo vem e nos marca com seu selo. So now we belong to Jesus Christ. Então agora a gente pertence a Jesus Cristo. And there is a process that's just start in us. Então o processo ele simplesmente começa So the na Holy gente. Spirit start doing his works. Então o Espírito Santo começa a fazer a sua obra. And those fruits then later will be showing off, that will be, displaying us. Então esse fruto que depois vai começar a crescer e vai se manifestar em nós, Those are part of this initial work that he start doing in us. então isso é parte do trabalho inicial que o Espírito Santo começou em nós. Now is our time, an opportunity to cultivate those fruits Então agora é o nosso tempo e nossa oportunidade de cultivar esse fruto, so that they grow enough. para que ele possa crescer o suficiente. And I want to read in 2 Timothy 1:7. Então vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. And it says, For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-control. Other version also said discipline at the end. Então 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. So the Holy Spirit, when he starts doing his work in us, Então o Espírito Santo, quando ele começa a fazer a sua obra em nós, he gives us power and authority. ele nos dá poder e autoridade. Because in order to conquer in this world, we need that power and authority that only the Holy Spirit can provide. Então, para conquistar, na verdade, nesse mundo, a gente só vai conseguir fazer isso através do poder e da autoridade que apenas o Espírito Santo pode nos prover. Because we are starting a fight that is spiritual. Que a gente vai começar, na verdade, uma luta que é espiritual. So we are full of that power
Então a gente vai ser preenchido pelo poder in order to fight a new world that now becomes totally opposite to us. para conseguir lutar contra um novo mundo que agora é completamente antagonista a nós. Because as you know, when we are walking in Jesus, everything looks like to be our enemies. I mean, in this world, everything looks like to opposing us. Então, quando a gente começa a andar com Jesus, na verdade, tudo começa a mudar nesse mundo e tudo parece que está sendo contra nós, para que a gente não ande mais com Jesus. So we need that authority from the Spirit Então, a gente precisa dessa autoridade que vem do Espírito to live that new life para ter uma nova vida and fight back the old man and his desires. e lutar contra o antigo homem e seus desejos. So we also read in Timothy that the Holy Spirit gives us the ability to love. Então, a gente também leu aqui em 1 Timóteo que o Espírito Santo também nos dá a habilidade de amar. It gives us the ability to love our neighbors. Ele nos dá a habilidade de amar o nosso próximo. And because by ourselves, Porque por nós mesmos, we were unable to love our neighbors. nós não seríamos capazes de amar o nosso próximo. We were by nature designed to love ourselves, Por natureza, nós fomos criados para amar nós mesmos, to put ourselves in the first place, para nos colocar em primeiro lugar, in the second place. em segundo lugar, If there is a third place, maybe also we are going to put ourselves in it. e se tivesse um terceiro lugar, provavelmente nós também nos colocaremos ali. And if you have a family, E se você tem uma família, maybe your closest one could be in the second and third place. então, se você tivesse uma família, talvez os seus mais próximos estariam nesse segundo e terceiro lugar. But the people that are outside your household, Mas as pessoas que estão fora da sua morada, it's very difficult that they will occupy those first places in your life, é muito difícil que uma dessas pessoas vão ocupar os primeiros lugares na sua vida, unless there are something beneficial that we can get from them. a menos que haja algo muito benéfico que a gente possa ter deles. So the Holy Spirit start breaking this mindset from us. Então, o Espírito Santo ele começa a quebrar essa forma de pensar dentro de nós. And the Holy Spirit start putting new things in our hearts. E o Espírito Santo começa a colocar coisas novas dentro do nosso coração. One of these is this capability to love E uma delas é essa capacidade de amar, our neighbors, de amar o nosso próximo. and to see them how the same way that Jesus sees them. E começar a enxergá-los da mesma forma que Jesus enxerga eles. But we also read in Timothy that the Spirit gives us courage and self-control. Mas a gente também leu em 1 Timóteo que o Espírito também nos dá coragem e domínio próprio. And this is what we need in order to show Jesus, in order to show his image in us. E é isso que a gente precisa para conseguir mostrar Jesus, mostrar a sua imagem em nós. The Holy Spirit gives us freedom. O Espírito Santo nos dá liberdade. And with that freedom, E sem liberdade, but in that freedom is that we have to demonstrate whether we have been a newborn, a new creature or not. e é nessa liberdade que ele nos dá que nós vamos demonstrar se nós realmente somos uma nova criatura. Yeah, it's like I want to read Galatians 5:13. Então quero ler agora Gálatas 5:13. Yeah, and it says, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." Então Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. It's like this saying that is very well used in Hollywood, like with great power comes great responsibility. Então, na verdade, eles estão dizendo aqui que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Well, with too much freedom, then we need self-control. Então, na verdade, ele queria dizer aqui que com muita liberdade a gente vai precisar de domínio próprio. And if you remember the series that we were preaching before this one, Então, se vocês se lembram da série de sermões que a gente estava pregando antes dessa, we were going through the book of Corinthians, a gente estava indo através do livro de Coríntios, and we saw a problem that the freedom somehow create in this new church. e a gente viu o problema que essa liberdade acabou criando nessa nova igreja. So imagine the Jewish people that were converting to Jesus. Então, vocês imaginem, os judeus que foram convertidos agora a Jesus, They came from the law, eles vieram da lei, living a very restrictive life.
vivendo uma vida muito restrita. And now they have been told like, hey, you are free by the Spirit. E aí agora, do nada, alguém disse para eles: vocês estão livres pelo Espírito. Nothing of this will decide your salvation. Nada daquilo que vocês viviam antes da lei vai te dar a salvação. And by grace, you are free and safe. E é pela graça que vocês são livres e salvos. So as we were learning, they start doing things. Então, como a gente viu, eles começaram a fazer algumas coisas. They start using this freedom in a not very in a not very kind or a not very appropriate way. Então, eles começaram a usar essa nova liberdade, não de uma forma muito gentil ou de uma forma muito adequada. So it was necessary for Paul to write to them. Então, foi necessário que Paulo escrevesse para eles. So and we just, we went through this through this learning. So because with freedom, as I say, you need self-control. Então, a gente acabou vendo tudo o que aconteceu e a gente aprendeu com eles. E, de novo, quero reforçar que com muita liberdade a gente vai precisar de domínio próprio. So what I want to say with that, brothers, Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs, and also want to read in Galatians 1:6-1. então quero ler agora Gálatas 6, versículo 1. And it says, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently, but watch yourself, or you might also be tempted. Então, Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. So the fruit of the Spirit give us, this freedom that we receive from grace. Então, o fruto do Espírito vai nos dar essa liberdade que a gente recebe da graça. And from this verse, I can understand two things regarding self-control. Então, desse versículo que a gente acabou de ler, eu consigo entender duas coisas sobre o domínio próprio. The first is that a person that reflects or that, practice self-control, Então, a primeira aqui, uma pessoa que ela reflete ou ela pratica o domínio próprio, normally is a person that reflects maturity. normalmente é uma pessoa que vai refletir maturidade. Normally is a person that is considered as an advisor, Geralmente é uma pessoa que é considerada um conselheiro. who might not want to reflect these attributes. Quem aqui não gostaria de refletir esse tipo de atributo? Imagine that people goes to you, Imagine que as pessoas vão até você, te procuram, they, take in consideration your maturity level, the Holy Spirit, how it reflects in you. eles levam em consideração o seu nível de maturidade, o quanto o Espírito Santo se reflete em você. So we cannot deny that this will be some sort of honor, right? Então a gente não pode negar que isso seria algum tipo de honra, certo? But also it has some responsibility that requires in us. Mas também tem algumas responsabilidades que são requeridas de nós. Because we have to, have this control Que a gente precisa ter esse controle, to display the self-control of the Holy Spirit so that we can really show maturity and the fruit of the Spirit that is in us. Então a gente realmente tem que ter esse domínio próprio que vem do Espírito Santo para a gente demonstrar a maturidade e o fruto do Espírito se manifestando em nós. And the other thing that I find in this verse is that self-control as the fruit of the Spirit Outra coisa que eu acho interessante desse versículo é que o domínio próprio como fruto do Espírito has to be cultivated. tem que ser cultivado. And when you cultivate a fruit, a plant, Da mesma forma que você cultiva uma planta, that means that all the life long of this plant, you are taking care of it. quer dizer que da mesma forma que como você cuida de uma planta durante toda a sua vida, você também tem que cultivar essa qualidade do fruto do Espírito o All tempo todo, season, durante a temporada inteira. you have to be taking care of this plant. Você tem que tomar conta dessa planta. You have to cut the fruits. Você tem que cortar os frutos, You have to keep treating. você tem que continuar cuidando dela, You have to cut the leaves. você tem que podar as folhas, You have to watering. você tem que colocar água. So what I understand from this verse is that it doesn't matter your maturity level. Então, o que eu entendo desse versículo aqui, não importa qual é o seu nível de maturidade, It doesn't matter your position or your level in the faith that you are. não importa qual é a posição ou o nível de fé que você tem, You have to cultivate this fruit of the Spirit. você tem que cultivar essa qualidade do fruto do Espírito. Each one of them. Cada uma delas. But you have to always show self-control. Mas você sempre tem que demonstrar domínio próprio. So self-control
Então, o domínio próprio, we can say that also, it works very tight with two other characteristics. a gente também pode dizer que o domínio próprio ele trabalha de uma forma muito próxima com outras duas características. So it works very tight with obedience and with patience. Então, ele trabalha de forma muito próxima com obediência e paciência. So how obedience in God and His Word help us to contain, not to go astray to sin. Então, a obediência a Deus e a sua palavra nos ajuda a nos conter e não nos desviar do seu caminho. Well, for love to God, E amor a Deus, we will decide to behave or to do what is pleasing to God. então, por amor a Deus, a gente vai decidir ou nos comportar de acordo com as coisas que agradam a Deus. Even in situation that maybe is not what we desire to. Mesmo em situações que não são aquelas nas quais a gente deseja estar. So obedience is not something that you are being imposed to. Então, a obediência não é algo que estão te impondo a fazer. It's something that we can learn by loving God. É algo que a gente pode aprender através de amar a Deus. And when we love God, then we decide to do what please Him first. Então, quando a gente ama a Deus, a gente decide fazer o que agrada a Ele primeiro, Even though this might not be, what we want at the moment. mesmo que não seja aquilo que a gente queira no momento. And what about patience? E o que dizer agora de paciência? Well, how patience can help you, or can help us not to go astray, go and sin. Como que a paciência pode nos ajudar a não nos desviar do caminho e acabar pecando? Well, I think that patience provides the times that the Holy Spirit needs in order to do His work. Então, acho que a paciência, na verdade, ela provê o tempo que o Espírito Santo precisa para fazer o seu trabalho. He allows the Holy Spirit to start doing His work in us, A paciência, ela deixa com que o Espírito Santo comece a fazer o seu trabalho em nós, so that we start showing His fruits. para que a gente comece a mostrar o seu fruto. And with these two together, then we can say, okay, this is self-control. Então, com essas duas qualidades juntas, a gente pode dizer, ok, isso é domínio próprio. Obedience and patience. Obediência e paciência. Self-control as the fruit of the Spirit Então, o domínio próprio como um fruto do Espírito must grow in every part of our lives. tem que crescer em todas as partes da nossa vida. Because we can very easily show self-control in something, Porque a gente pode facilmente demonstrar domínio próprio em algumas coisas, but then lacking the same attitude in other other things. mas não ter o mesmo tipo de atitude com outras coisas. So there are many areas Então, tem muitas áreas that we must show self-control. onde a gente precisa demonstrar domínio próprio. For sure, I'm not going to list all of them, but I want to list 4 of them. Eu não vou listar todas elas, mas eu gostaria de listar 4 delas, pelo menos. And the first one is how we react in front of life situations. Então, a primeira é o como a gente reage em frente às situações da vida. So if we read in Philippians 4:12-13, Então, se nós formos lá em Filipenses 4, versículo 12 a 13, it says, I know what is to be in need. I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ who strengthens me. então Filipenses 4, versículo 12 a 13. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. So we were talking at the beginning that there are situations that we are put on, Então, a gente estava falando lá no começo que tem algumas situações nas quais nós nos encontramos, that those are the situations to show self-control, que são situações, na verdade, que a gente precisa mostrar domínio próprio, to allow the Holy Spirit to work in us. para deixar que o Espírito Santo trabalhe na gente. So it doesn't matter which situation you could be. You could be in a very favorable situation. Então, independente da situação que você possa estar, você pode estar numa situação muito favorável. There is an opportunity for you there to show self-control. Mesmo nessas situações, tem uma oportunidade para você demonstrar domínio próprio And ali. the same way in the opposites. E da mesma forma, em situações opostas. But I want to continue, and the other areas is in your emotions. Eu gostaria de continuar, e a outra situação que eu queria colocar aqui são nas suas emoções. I like very much what we read in Proverbs 16:32. Eu gosto muito do que está escrito em Provérbios 16, versículo 32. It says, "Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city." Então, Provérbios 16, 32 diz: É melhor ser paciente que poderoso.
É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. So we need to show self-control in our emotions, Então a gente precisa demonstrar domínio próprio também nas nossas emoções. because our emotions are like a trigger Porque nossas emoções, na verdade, elas são como um gatilho. that sometimes make us behave in a way that we might not want to. Que em algumas vezes vai nos fazer nos comportar de uma forma que a gente, na verdade, não quer se comportar. So that's what the proverb says, like, it's better a person with patience Por isso que no provérbio está dizendo, é melhor às vezes uma pessoa com paciência than one that can take a city. do que uma que pode, na verdade, tomar uma cidade inteira. Now, if you take this in the mere context, like in the plain context, Se você pegar isso num contexto direto, you will say, but wait a minute, I would like a strong man that can, fight for me and take a whole city. mas vamos lá, eu gostaria de ter um guerreiro poderoso que poderia tomar uma cidade inteira para mim. But we can learn from this that someone with self-control A gente pode aprender sobre isso, sobre o domínio próprio. works more than that. Vale muito mais do que isso. Another area is, this one is very important. Essa é muito importante. Uma outra área aqui que eu queria falar. I make sure that I don't leave it out. Eu fiz questão de não deixá-la de fora. And it's in our mouth. E quer dizer, está relacionada ao domínio próprio sobre a sua boca. And we read in Proverbs 21:23, Então vamos ler Provérbios agora, capítulo 21, versículo 23. those who guard their mouth and their tongues keep themselves from calamity. Então Provérbios 21, 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. So, those who can contain their mouth, their tongue, Então aqueles que conseguem conter a sua boca e a sua língua, are able to deliver themselves from calamity. conseguem se livrar da calamidade. And that's why we were talking that the self-control as the fruit of the Spirit, it works inwards. Então é disso que a gente estava falando quando a gente disse que o domínio próprio, como qualidade do fruto do Espírito, ele trabalha dentro de nós. It first protects you from yourself. Ele, na verdade, protege você de você mesmo. So we need to cultivate the self-control of the fruit as the fruit of the Spirit in all the areas in our lives, Então a gente precisa cultivar o domínio próprio como fruto do Espírito em todas as áreas da nossa vida. especially with this one Especialmente nessa última. and the one that I'm going to say now, E essa que eu vou dizer agora. our sexual desires. Nossos desejos sexuais. And we can read in Romans 6:12. Então vamos ler agora Romanos 6, versículo 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Então Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. There are many places in the Bible Tem muitos lugares na Bíblia that we can read recommendation about that. onde a gente pode achar recomendações sobre isso. Paul writes very well detailed. Paulo escreve de forma bem detalhada. And we can understand right now that this is a battle that we had with our own self, with our own old men. E a gente pode entender agora que essa é uma batalha que a gente tem com a nossa versão antiga, com o nosso velho homem. So we need to cultivate self-control Então a gente tem que cultivar o domínio próprio in those very critical moments. nesses momentos críticos. When our old men try to recover lives Quando o nosso velho homem tenta recobrar a vida antiga. and we are in front of a temptation, E a gente está em frente a uma tentação. that's the time that we need to cultivate self-control. Essa é a hora que a gente tem que cultivar o domínio próprio. Yeah, it's very easy to come here and say it. Sim, é muito fácil vir aqui e falar isso. But in practice, Mas na prática, there's only the Holy Spirit who can help you, who can help me. tem apenas o Espírito Santo que pode te ajudar. Because it's a battle that is inside us. Que é uma batalha que é dentro de nós, interna. Only God and you and me know the difficulty that we are fighting with. Apenas Deus e você mesmo sabe as dificuldades que você está passando. And I want to read Titus 2:6. E agora vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 6. It says, likewise, encourage the young men to be self-control. Então, na verdade, Titos 2, 6 fala: da mesma forma, encorajem os jovens a terem domínio próprio. There is a direction that is being given here to the young men.
Existe uma direção que está sendo dada aqui para os jovens. Apparently, young men like me are the one more in the spotlight here, right? Então, aparentemente, mais uma vez, jovens como nós aqui estão no centro das atenções. Yeah, we are always in trouble. Sim, nós estamos sempre com problemas. So, who was Titus? Então, quem era Tito? Well, Tito was a young man, Então, Tito era um jovem and he was entrusted by Paul Então, Tito, Paulo confiava nele in a very important task. para uma tarefa muito importante. He was entrusted to preach and to lead the church and the gospel in a region that was full of sin. Então, Paulo confiava em Tito para ele pregar e levar o evangelho a uma região que estava cheia de pecados. And here we see a direction specific for young men. Então, aqui a gente vê um direcionamento, um conselho específico para jovens homens. Paul is writing to Titus, hey, encourage the young men to show self-control. Então, Paulo está escrevendo para Tito falando, encorajem os jovens para que eles tenham domínio próprio. To be self-control, like from all the areas that we just talked before. Para que eles tenham domínio próprio em todas essas áreas das quais a gente já falou antes. So, as we can imagine, since Titus was a young man, Então, como a gente pode imaginar, da mesma forma que Tito era um jovem homem, I can understand from him that his fellows, his maybe companions of ministry, were also young men. a gente pode entender aqui que, na verdade, seus colegas de ministério também eram jovens homens. So, in order to bring a revival in that region, they, as a young man, need to put an example. Então, eles, para trazerem um reavivamento espiritual naquela região, ele, como um jovens homens, eles tinham que ser exemplos. They need to be an example for that region. Eles tinham que ser exemplo para aquela região. They need to show with the maturity that only the Holy Spirit can provide and not the age or the positions or the status. Então, eles tinham que demonstrar a maturidade e a autoridade que apenas o Espírito Santo pode dar, e não a idade, o status ou qualquer outra coisa. So only the Holy Spirit with his fruits can give you and could give you those young men the maturity that they live in order to impulse the ministry in that sinful region. Então, apenas o Espírito Santo poderia dar a maturidade para esses jovens homens que eles precisavam para impor o seu novo ministério ali. And I want to continue and I want to read in Titus 2, the verse 11 and 12. Eu gostaria de continuar em Tito e ler agora capítulo 2, versículo 11 e 12. And it says, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-control, upright and goodly life lives in this present age." Então, Tito 2, versículo 11 a 12. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. So in the passage that we just read, Então, nessa passagem que a gente acabou de ler, it says that we must learn how to say no. basicamente ela diz que a gente tem que aprender a dizer não. How to say no to everything that is contrary to the Spirit. A dizer não a tudo que é contrário ao Espírito. But now is the practical thing. Mas agora vem a coisa prática. Because theoretically, okay, how I'm going to say no? Porque, na teoria, como eu vou dizer não? Here, there is some practice to put on. Então, aqui, a gente acha algumas coisas para colocar em prática. How to say no to all the bombardings of Samael. To all the bombardings. How to say no? Como dizer não a todos os bombardeamentos? Well, it says, by his grace. E aí ele diz, pela sua graça. This is the way that this verse starts. It gives us grace. É a forma que esse versículo começa. Ele nos dá graça. And then you will say, but how is like that? So how grace can help me? You know, how the grace that I receive from Jesus can give me what I understand, what I need in order to fight Satan's temptations. Então, na verdade, como que isso funciona? Como que a graça que eu recebo de Jesus vai me ajudar a lutar contra as tentações que eu recebo de Satanás?
Well, because of, the grace that we receive from Jesus, Porque a graça que a gente recebe de Jesus, it gives us freedom. ela nos deu liberdade. It gives us freedom of the law. Me deu liberdade da lei. And now the practice on this E agora, a parte prática disso is that only when we think about the meaning of this grace, é que apenas quando a gente pensa sobre o significado dessa graça, when we are in front of a situation, a gente está enfrentando uma situação. when we are in front of a situation where we think that we are not self-controlled enough, Quando a gente está enfrentando uma situação onde a gente acha que a gente não tem domínio próprio o suficiente, the practical advice here is to rethink on what is the meaning of the sacrifice of the cross. então o conselho prático aqui é repensar qual foi de verdade o significado do sacrifício na cruz. Because Jesus took in his shoulders Porque Jesus, ele levou sobre os seus próprios ombros all our burdens, todos os nossos fardos, all our sins. todos os nossos pecados. And when we come back in middle of this tempted situation, Então, quando a gente pensa nisso e depois volta e encara no meio dessa situação contra o pecado, and maybe we are not strong enough, we are maybe go astray, talvez a gente não seja forte o suficiente, talvez a gente vai acabar se desviando. we are maybe just as close just to go astray to sin. Talvez a gente está muito perto de apenas se entregar ao pecado e se desviar. But if we at least for couple of seconds Mas se a gente, pelo menos por alguns segundos, think of the cross, pensar na cruz, how we got this grace, como a gente conseguiu essa graça, and we start imagining how Jesus was walking in the Calvary, e a gente começa a imaginar como Jesus estava caminhando no Calvário, how he was mistreated, como ele foi maltratado, everything that he suffered. tudo que ele sofreu. My brothers and sisters, only by this we will be able to say no. Irmãos e irmãs, apenas pensando nisso, a gente vai conseguir falar não. This is the only way that we can escape Essa é a única forma que a gente pode escapar from the flesh, da carne, from the devil's plans, dos planos do demônio, from any temptation that we might get in front of. de cada tentação que a gente pode enfrentar. Only by reminding what Jesus did in the cross to give us the grace that we have today. Apenas nos lembrando do que Jesus fez naquela cruz para nos dar a To graça give que a us- gente tem hoje, To give us this freedom that we can have today. para nos dar essa liberdade que a gente tem hoje. And the thing is that you cannot say that that you have self-control if you haven't been full of the Holy Spirit. Então, a verdade é que você não pode dizer que você tem domínio próprio se você não está cheio do Espírito Santo. And with that, I want to come back to what we represent at the beginning here. E com isso eu quero agora voltar ao que a gente apresentou aqui no começo, com os rapazes aqui. In the Bible, we can represent a lot of situations, a lot of scenarios where we find men and women showing and not showing self-control. Na Bíblia a gente pode achar várias situações, cenários, onde homens e mulheres não demonstraram domínio próprio. So I think we can spend, 24 hours talking just about those scenarios. Então eu acho que a gente pode gastar pelo menos 24 horas falando sobre todos esses cenários. So just to finish, let's remember what we just represent here at the beginning. Mas para terminar, vamos lembrar aqui o que a gente representou no começo. Those two strong men that were standing there, Aqueles dois homens fortes que estavam ali, they're in a very favorable situation. estavam numa situação muito favorável. They were, able to crush their opponent very easily. Eles poderiam esmagar seu oponente de uma forma muito fácil. And actually, they may have the authority or the approval of the society. Thank you, brother. Então, na verdade, eles poderiam até mesmo ter a aprovação da sociedade para fazer isso, para esmagar aquele pequeno homem. And there was also a situation in which the small, the weak man E tinha também a situação em que o homem pequeno e fraco was yelling at them. estava gritando para eles. Even it was not respecting the authority. Ele mesmo não estava respeitando a autoridade deles. It was yelling at them, Ele estava gritando para eles. and they had two options, right? Eles tinham duas opções, certo? The first option was acting accordingly to this world, A primeira opção era agir de acordo com esse mundo. and the second option was
to manifest the fruit of the Spirit. E a segunda opção era manifestar o fruto do Espírito. And with that, I want to bring you to what happened in Luke 9. If you can read from 51 to 52. Então, com isso, eu quero trazer vocês para o que aconteceu em Lucas 9, versículos 51 a 55. Just not to take too much time, I'm going to read it in English only. So, Então, para não tomar muito tempo, o irmão Ramon vai ler apenas em inglês, então sigam na Bíblia. yeah, you can follow in your Bible. It says, as the time approached for him to be taken to heaven, Jesus resolutely sent out for Jerusalem. And he sent messenger on ahead, who went into Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him, because he was heading for Jerusalem. When the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? But Jesus turned and rebuked them. I was saying before that we cannot show self-control. We cannot show any of this fruit of the Spirit if we haven't been filled by the Holy Spirit. Então, eu tenho dito desde o começo que a gente não pode demonstrar domínio próprio ou qualquer qualidade do fruto do Espírito se a gente não estiver preenchido com o Espírito Santo. When the time that happened, we remember that Jesus was still with his apostle. Quando aconteceu isso que a gente leu agora na passagem, Jesus ainda estava com seus apóstolos. Because he haven't been taken out to the heaven, the Holy Spirit haven't descended to his disciples and to the world. Então, na verdade, Jesus ainda não tinha ascendido e o Espírito Santo ainda não tinha descido para esse mundo. So we can see here that the disciple was just acting according to the society, according to what they were allowed to. Então a gente vê aqui que os apóstolos, na verdade, só estavam reagindo de acordo com o que a sociedade deixava, como eles conheciam e que as coisas deveriam funcionar. Because they were to a village. Eles tinham ido lá numa vila. They were passing through this village, which was a Samaritan village. Estavam passando por essa vila, que era uma vila samaritana. Who were the Samaritans? Quem eram os samaritanos? To the Jewish people, the Samaritans were the dogs. Para os judeus, os samaritanos eram como cachorros. They were a group of people without value for them. Para os judeus, eles eram um grupo de pessoas sem nenhum valor. They were a group of people that might be very, very low esteem. Para os judeus, os samaritanos eram um grupo de pessoas que tinham muito baixa autoestima. They value nothing for them. Eles não valiam nada para os judeus. That's why when James and his brothers saw this, he said, "But come on, this is the King of Kings." Então, foi por isso que Tiago e João, quando viram isso, eles pensaram: como eles podem fazer isso? Isso aqui é o Rei dos Reis. How you dare Como vocês ousam? not to welcome the King of Kings? Não simplesmente vir aqui e dar as boas-vindas a ele. You dogs. Vocês, cachorros. Imagine the situation here. Pode ter sido a situação que a gente representou aqui antes. So in that scenario, the apostle, they were in a very favorable situation. Então, nesse cenário que a gente leu, os apóstolos estavam numa situação bem favorável. And how was their reaction? E como foi a reação deles? Accordingly to the world. De acordo com o mundo. And let's read now Matthew 26 from 67 to 68. And let's represent the other scenario. Então vamos ler agora Mateus 26, versículos 67 a 68. It says, "Then they spit on his face and struck him with their feet. Others slapped him and said, 'Prophesy to us, Messiah. Who hit you?'" Então, Mateus 26, 67 a 68. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: "Profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você?" For me, along all the examples, scenarios that we have in the Bible for self-control, Para mim, de todos os exemplos e cenários que a gente tem na Bíblia sobre domínio próprio, this is the biggest one. esse é o maior de todos eles. Because it was God in us. Que ele era Deus aqui entre nós. And I want you to go just to translate yourself to that moment. Eu quero que vocês tentem colocar a sua própria pessoa nesse momento. You know that
moral meaning that had when someone spit at you? Você sabe qual era o significado moral naquela época de quando alguém cuspia em você? This is something that destroyed the esteem of the person. Isso era algo que ia destruir completamente a estima de uma pessoa. This is something that start destroying your character, Isso é algo que destruiria o caráter de uma pessoa. yourself, Se for a própria pessoa. any ego that you can have in your. Qualquer tipo de ego que você ainda poderia ter em você, I can tell you, eu posso dizer para vocês. if you are in public Se você estivesse em público and someone slap your face, e alguém te desse um tapa na cara, it's very probably that you can recover from that. é muito provável que você poderia se recuperar disso. But if you are in private with a person Mas se você estivesse com uma pessoa de uma forma privada and that person spit at you, e essa pessoa cuspisse em você, there is a big difference between the two. existe uma grande diferença entre essas duas situações. Because when someone spit at you, it doesn't matter that there are more people looking at. E quando alguém cospe em você, não tem muita diferença se tinha muitas pessoas vendo ou não. It's like something treating at your spirit. Isso é algo que estava direcionado ao seu espírito. And imagine Jesus being the King of Kings. Vocês imaginem Jesus sendo o rei dos reis. Imagine Jesus having all the authority on heaven and on earth. Imagine Jesus tendo toda a autoridade na terra e no paraíso, Have to walk through the Calvary tendo que andar através do Calvário, with hundreds and hundreds of people doing the same at him. com centenas e centenas de pessoas fazendo a mesma coisa contra ele. For me, this is the biggest example of self-control. Para mim, esse é o maior exemplo de domínio próprio. And when we think about this, Quando nós pensamos sobre isso, we will be able to say no. nós vamos conseguir falar não. To say no to our desires Falar não para os nossos desejos. and to act different according to this world. E agir diferente da forma como nós aprendemos com esse mundo. Jesus was the God in us. Jesus era Deus entre nós. Isaiah 53 says that he didn't open his mouth. Em Isaías 53 vai dizer que ele nem mesmo abriu a sua boca. With all the authority, Com toda a autoridade, with all heavenly approvals, com toda a aprovação que ele tinha dos céus, he didn't open his mouth. ele nem mesmo abriu suas bocas. He just went to complete his mission. Ele simplesmente seguiu em frente e completou a sua missão. And you can, the band can come inside. Come O pessoal do louvor upstairs. pode começar a vir. So for me, this is the biggest example of self-control. Então, para mim, esse é o maior exemplo de domínio próprio. And I think this is a practical discipline, a practical thing that we can do E eu acho que isso aqui é uma dica prática que a gente pode usar in order to say no. para conseguir falar não. Because by ourselves, we are unable. Porque por nós mesmos nós não vamos conseguir. Only the sacrifice of Jesus, Apenas o sacrifício de Jesus, only what he took in the cross apenas o que ele fez naquela cruz, could make us able to say no, pode nos fazer capazes de falar não. could make us able to conquer against temptations. Pode nos fazer derrotar a tentação. So I want to invite you this afternoon Quero convidá-los nessa tarde to rethink about what took for Jesus to take all our sins and for us make us able to be present here today. Então, quero que vocês lembrem e pensem novamente sobre tudo que Jesus teve que fazer para tomar os nossos pecados sobre ele, para nos dar a liberdade de estarmos aqui na presença dele hoje. This freedom that we today have Essa liberdade que hoje a gente tem is worthy of blood. foi conquistada com sangue. He gave himself. Ele deu a ele mesmo. He didn't open his mouth. Ele nem mesmo abriu sua boca. He just took over. Ele simplesmente aceitou. He was spit. Ele foi cuspido, He was hit in his face. bateram na cara dele, He was slandered. bateram nele, He didn't open his mouth. ele nem mesmo abriu sua boca. And understanding that he had all the authority, Entendam que ele tinha toda a autoridade, all the power. todo o poder. Everything was approved from heaven to do his will. Tudo nos céus estava aprovado para que ele pudesse fazer a sua vontade. But he decided to complete his mission. Mas ele decidiu cumprir sua missão. Only he can give the strength that we need Apenas ele pode nos dar a força que a gente to precisa conquer in this world para derrotar as coisas desse mundo, that is full of temptation. que é cheio de tentação. I want you to stand up, Gostaria que vocês se levantassem. and I want to close with two prayers. Eu quero fechar aqui com duas orações.
I want to pray for this gift of this fruit of the Holy Spirit, Eu quero orar por essa característica do fruto do Espírito, so that Jesus make us able to conquer and to reflect self-control. para que Jesus nos permita conquistar e refletir domínio próprio. And the other prayer is for our friends who might be here today, E a outra oração é pelos nossos amigos que estão aqui hoje, or our friends who are watching on through the streamings, ou nossos amigos que estão nos assistindo pelo stream, in case that they haven't deciphered Jesus, no caso de eles ainda não terem escolhido Jesus. then we are going to be praying for them. Então vamos orar por eles. Hallelujah. Aleluia. And I want you to pray as well. Eu quero que So vocês, not me. Open your mouth. orem You can também. pray in your tongue, Orem no your seu próprio language, idioma, however you feel comfortable. da forma que vocês se sentirem confortáveis. You can pray in silence there, or you can just open your mouth. Pode orar em silêncio ou abrir sua boca. I want you to feel free Quero que você sinta a liberdade. and experience that freedom that we have in Jesus, Experimente essa liberdade que a gente tem em Jesus. and ask for His help and His guidance Peça pela sua ajuda e pelos seus conselhos, to show the self-control that this world needs. para mostrar o domínio próprio que esse mundo requer. We need to show God's image. A gente precisa mostrar a imagem de Deus. Let be more than you, God, and less than me. Desde que nós sejamos mais como você, Deus, e menos como nós. Father, thank you for this moment. Pai, eu te agradeço por esse momento. Thank you for every one of us that had the opportunity to be here today. Obrigado por cada um de nós ter a oportunidade de estar aqui hoje. Thank you for our brothers and sisters who connect through us, with us through the streamings. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão conectados conosco através do streaming. Father, Lord, help us Pai, nos ajude to get rid of the old man, para nos livrar do velho homem, to get rid of all his passions, para se livrar de todas as suas paixões, all the old desires. todos os seus desejos. Help us to reborn. Nos ajude a renascer. Revive our spirit, Lord, Reavive o nosso espírito, Senhor, so that we can show good deeds para que a gente possa mostrar boas obras, that lead us to salvation, que nos leve à to salvação, repentance. através do arrependimento. Help us, Lord, to say no. Nos ensine a falar não. Help us, Lord, to, in every situation that we may have, Nos ajude, Senhor, em cada situação que a gente possa ter. help us to go back to the cross Nos ajude a voltar para a cruz and translate ourselves to everything that you went through. e colocar nos colocar nos seus passos, em How tudo que you- você passou. How you carried all our burdens, Como você carregou todos os nossos fardos. how you carried all our sins. Como você carregou todos os nossos pecados. Help us to understand, Lord, Nos that ajude, you didn't open your mouth. nos ajude a entender, Deus, como You você nem didn't mesmo abriu sua complain. boca. You Você não didn't reclamou. You went astray, Lord, to the slander, Você simplesmente continuou, Pai, para ser crucificado. and you didn't open your mouth. E você nem mesmo abriu sua boca. Help us, Lord, to be like you. Nos ajude, Senhor, a ser como você. Help us that in every situation we go back to the cross. Nos ajude para que em cada situação a gente volte e lembre da cruz. Teach us how to cultivate the fruit of the Spirit in each of the areas in our life. Nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Teach us, Lord, how to cultivate the fruit of the Spirit in our mouth, Nos ajude, Pai, a cultivar o fruto do Espírito em nossas bocas, in our emotions, nas nossas emoções, in front of situations. em cada situação. Help us, Lord, to reflect your goodness, Nos ajude, Senhor, a refletir a sua bondade, your joy, sua alegria, your forbearance, sua amabilidade, your kindness, sua gentileza, your faithfulness, sua fidelidade, your gentleness, sua gentileza and self-control. e também o domínio próprio. Thank you, Father. Obrigado, Pai. We also pray for our brothers and sisters, Nós também oramos pelos nossos irmãos e irmãs. those friends who might be here today. Aqueles amigos que podem estar aqui hoje. If you are here for the first time, Se você está aqui pela primeira vez, or maybe your second time, ou talvez sua segunda vez, and you still haven't deciphered Jesus, se você ainda não se decidiu por Jesus, if you still haven't confessed with your mouth se você ainda não confessou com a sua boca that Jesus is the Lord que Jesus é o Senhor and your Savior, e seu Salvador, we want to pray for you at this moment. nós queremos orar por você nesse momento. And if you are watching us through the streaming,
Se você está nos assistindo através do streaming, and you haven't done the same yet, e você também ainda não fez o mesmo, we also ainda, want to pray for you. nós também queremos orar por você. And we want you to repeat this prayer. Eu quero que você repita essa oração. Father Lord, Deus Pai, thank you for give your life for our sins. obrigado por dar a sua vida pelos nossos pecados. I recognize that I need you. Eu reconheço que eu preciso de você. I recognize that myself I can no more. Eu reconheço que eu mesmo sozinho não consigo mais. I recognize that I need a change. Eu reconheço que eu preciso de uma mudança. I recognize that you gave your life for my sins. Eu reconheço que você deu a sua vida pelos meus pecados. So in this moment, Então, nesse momento, I allowed you in my heart. eu permito que você entre no meu coração. Bring your Holy Spirit into my life Traga o seu Espírito Santo na minha vida, so that He can start doing His work. para que ele comece a trabalhar na minha vida. Change my life, Lord. Mude a minha vida, Senhor. I accept you today as my Savior. Eu te aceito hoje como meu Salvador. And I ask you for help. Eu te peço por ajuda. Give me the Holy Spirit. Me dê o Espírito Santo. In the name of Jesus. Lord. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Father, thank you. Pai, Thank you, obrigado. my brothers and sisters. Obrigado, irmãos e irmãs.